Olá, pessoal. Muito boa noite. Prazer enorme estar aqui com vocês novamente. Você que está participando ao vivo conosco, que já nos acompanha, e você que vai nos assistir posteriormente também, as nossas boas-vindas e o desejo aqui de que essa live seja bastante proveitosa a todos. Na conversa de hoje, nós teremos aqui a Flávia Lima e o Marcos Bruno, falando sobre pais e filhos na perspectiva do desenvolvimento dos filhos e desenvolvimento também dos pais. Então, eu quero dar aqui o meu boa noite para a Flávia e dar a palavra para que ela também cumprimente aqui as pessoas. Legal, boa noite, pessoal. Legal, Flávia. Prazer de novo estarmos todos juntos aqui. E agora eu vou passar sem Sempre bom. muita demora, né? Isso aí, Flávia, sempre muito bom. A palavra para o Marcos, né? Marcos, a palavra é sua para cumprimentar as pessoas e iniciar a nossa conversa aqui dessa noite. Obrigado, William. Boa noite, Flávia. Boa noite a todos vocês que nos acompanham hoje. Os feedbacks que recebemos da última live Pais Líderes e Líderes Pais mostram interesse em aprofundar os temas do currículo interno e currículo externo e de autodesenvolvimento. Ali também falamos dos tripés da liderança e da parentalidade, do líder, os tripés ótimo, rígido e difuso, e da parentalidade, autoritativos, autoritários e permissivos. E também sobre a importância de os pais conhecerem e agirem em consonância com o currículo interno das crianças e jovens. Para quem não nos acompanhou, eu sugiro que assistam no nosso canal no YouTube. Hoje daremos especial atenção à relação entre o currículo interno e o currículo externo, sempre na perspectiva do desenvolvimento. O currículo externo, para dar um exemplo, é aquele que as escolas usam como modelo de ensino e aprendizagem que os alunos devem seguir, seja no conteúdo a ser aprendido, seja na didática. Por exemplo, no primeiro ano escolar, as crianças se deparam com a matemática básica, elementar, também com o ler e o escrever. Normalmente, as escolas seguem as boas referências do desenvolvimento e um nome muito comum é o nome do Piaget. O currículo externo se refere às expectativas que educadores, cuidadores e pais têm com suas crianças e adolescentes. Isto é, o que acreditam ser uma boa formação deles. Também se aplica à liderança em relação às expectativas que têm sobre seus próprios liderados. O currículo interno se refere à nossa história de desenvolvimento, à criança que cresceu e vive dentro de nós, que traz padrões relativamente inconscientes decorrentes de como o currículo interno foi considerado e apoiado. Essa dinâmica foi estruturando valores, modos de interpretar a realidade, quem somos, quem temos que ser, modos de tomar decisões, como se comportar, pelo que lutar e como lutar. No exemplo acima da escola, a criança está no quarto estágio de desenvolvimento e vive a tarefa de se sentir competente em aprender e orgulhosa de que é capaz. Forças anteriores, como autoconfiança, força de vontade, iniciativa, imaginação, desenvolvida nos estágios passados, serão coadjuvantes aqui. Numa sala de aula, algumas crianças são reconhecidas e elogiadas pela capacidade de aprender e resolver os problemas. Outras, infelizmente, podem viver a comparação de não se sentirem tão capazes para tal. Em casa, pais podem ajudar e participar das lições, estimulando o processo de aprendizagem. Outros, eventualmente, quando se envolvem, podem reforçar as dificuldades ou as incapacidades e estariam ajudando a construir um sentimento de inferioridade. Mas o excesso de elogios e recompensas podem gerar arrogância ou distorções da realidade. Mas vejam, o currículo interno não é acessível diretamente pelo professor ou pelos pais e cuidadores, como é uma nota numa prova.
A criança não fala em sala de aula qual é a atenção que ela precisa para lidar com as novas aprendizagens. Ela não expressa o quanto está se sentindo inferiorizada em relação a outros colegas, ou o quanto ela gostaria de ser invisível quando desmerecida por não conseguir aprender facilmente algumas operações matemáticas. O mesmo acontece ao longo dos 4 estágios básicos que logo a Flávia começará a desenvolver. O currículo interno se desdobra por etapas, seguindo o princípio de que tudo que cresce segue um plano. No desenvolvimento humano, esse plano são os 8 estágios do nosso desenvolvimento. Cada estágio poderia ser compreendido como uma tarefa de aprendizagem, desde recém-nascidos até agora adultos. O modo como cada tarefa é compreendida e apoiada é que irá gerar virtudes ou más adaptações. Uma virtude, usando aqui Aristóteles, é uma disposição para escolher as boas ações e se comportar de uma maneira correta. As virtudes influenciam nosso julgamento sobre o que é ou não é moral para agir, o que nos permite avaliar as consequências das nossas ações, das nossas escolhas, por meio da boa moral. Mas adaptações é o contrário disso tudo. É com isso que devemos dar atenção, é nisso que devemos dar atenção, é com isso que devemos cuidar no desenvolvimento de nossas crianças e jovens. Criar condições para mais virtudes do que más adaptações. Não definimos as tarefas do desenvolvimento psicossocial de crianças até adultos. Essas tarefas acontecem a nós. Elas vão emergindo a cada etapa do nosso crescimento. Mas sentimos a força delas quando no momento de vida nos sentimos deprimidos, nos perguntando o que mais há para a gente, por que perdi aquelas oportunidades, ou por que meus filhos são tão agressivos, por que se trancam no quarto, ou por que me apeguei a uma especialidade, por que não fui promovido. De alguma forma, não conseguimos construir mais virtudes do que más adaptações. Pais e cuidadores trazem consigo as próprias experiências do como seus currículos internos receberam cuidados. E agora, eles representam o currículo externo que querem para seus filhos. Como uma criança deve ser educada em casa, como deve ser punidas, como reagir aos maus comportamentos delas, no que acreditar, o que é ser homem, mulher, como bater antes de apanhar e por aí vai. Enfim, nossas bases intelectuais, valores e moral se formam ao longo desses estágios e se tornam o nosso modelo de mundo. A imagem que aparece aí agora pode ajudar a sintetizar esses pensamentos. Abaixo temos a história do desenvolvimento que é comum a todos nós, todos passaremos por esses estágios. Essa história terá gerado virtudes ou más adaptações, que são mais ou menos conscientes nos nossos líderes, educadores, pais, cuidadores. Abaixo ao centro, uma imagem do que seria uma criança ou um jovem vivendo o seu currículo interno, no caso, sentir-se competente, e que receberá o impacto dos currículos externos daqueles personagens acima. O modo como esses personagens compreendem e reagem ao currículo da criança resultará em boas ou más adaptações. Como os 4 primeiros estágios do nosso desenvolvimento constroem grande parte de quem nos tornamos, a atenção dos cuidadores e professores, educadores, pais, nesses primeiros estágios, merece cuidado especial. Estão formando alicerces mais fortes quanto mais apoiarem a construção de virtudes. Hoje, avançaremos nos 4 primeiros estágios e vamos compreender o que acontece quando o currículo da criança não é levado em consideração, e sim monitorado
pelos currículos internos dos personagens que nos influenciam e afetam o nosso desenvolvimento. Agora a Flávia vai nos conduzir a uma compreensão dessas relações e convidará vocês a uma experiência pessoal do que estamos falando e retomando o tema do autodesenvolvimento. Nos cumprimentando agora, o Márcio Batoni, que já chegou a ter um tempinho, o Flávio Bedin, Lu Angelucci, Paulo Souza, Lala Reis, né? O Márcio Carvalho. Então, nosso boa noite e o nosso obrigado por estar mais uma vez conosco aqui. Flávia. Legal. Boa noite de novo, então, pessoal. Vamos, como o Marcos falou, agora eu vou compartilhar com vocês, a gente vai compreender o que acontece quando o currículo interno da criança é desconsiderado por conta de os pais estarem mais focados nos seus próprios e muitas vezes de maneira inconsciente, isso é imposto nessa relação com a criança. Para tornar esse papo mais didático, eu vou voltar a compartilhar a tela e quando eu faço isso, eu perco vocês. Então, às vezes eu vou olhar assim para cima, porque eu tenho o meu celular aqui, é um jeito de eu ver o Marcos e o William, facilitar aqui. Vamos lá. Então, peraí, tá, começou, né? Tá. Então, vamos lá, pessoal. E, bom, a qualquer momento, façam perguntas, me parem aí, para a gente tornar isso também uma conversa, né? Então, vamos lá, currículo interno versus currículo externo, e a gente vai ver qual é, então, o currículo, essa tarefa da criança, essa necessidade, como ela age, possíveis ações dos pais, baseadas mais em seus próprios currículos do que na necessidade da criança, e qual é o impacto disso, qual é o resultado disso a curto prazo e também a longo prazo. Então, vamos lá, se você quer escutar a gente falando das idades mais detalhadamente, nas lives anteriores a gente está sempre trazendo essa coisa dos estágios do desenvolvimento, das idades, por perspectivas diferentes, a gente busca sempre trazer esse conteúdo. A fase 1, ou estágio 1 do desenvolvimento, vocês se lembram, né? Quem veio acompanhando aqui as nossas lives, é o da confiança versus desconfiança, que acontece desde o nascimento até os 18 meses. O currículo interno da criança, né, a grande tarefa, desafio que ela tem ali, é aprender a confiar no mundo. É desenvolver essa convicção de que o mundo é um lugar confiável. E para isso ela vai precisar de conforto, de companhia, de carinho, de comida, de uma fralda limpa. E a criança nessa idade, como que ela comunica essa necessidade? Para o desespero de alguns pais, ela chora, né? Se a ação dos pais é deixar chorar, e isso a gente vê assim, tem livros que ensinam com métodos como deixar a criança chorar até que ela durma, por exemplo, por tempos crescentes, né? Então, se a ação dos pais é deixar chorar, vejam aqui, até estando na tela, fica mais perto as coisas. O quanto esse deixar chorar se distancia desse currículo interno da criança, né? Provavelmente, isso daqui vai estar a serviço do currículo externo dos pais pais ou cuidadores, né? Quando eu usar o termo pais, assim, entendam cuidadores de modo geral, isso está muito mais a serviço de um currículo ou expectativa externa desses pais de paz, de descanso, de ensinar a criança a dormir sozinha, de não mimar. Não, eu não posso ir lá toda hora, porque senão eu vou mimar essa criança. E o resultado disso vai ser exatamente o oposto ali daquela necessidade, que é o desenvolvimento da desesperança, do medo e do abandono. Aqui vale a pena sempre uma pequena nota, a gente não está falando de que a gente tem que atender 100% do tempo imediatamente essa necessidade, porque deixar chorar um pouquinho pode ser bom para a criança, porque esse confiar aqui dessa fase não é só o confiar no ambiente, mas também o confiar na sua capacidade
de espera. Então, quando entendam essa ação dos pais que eu coloco aqui como deixar chorar, é o deixar chorar mesmo. Deixar chorar até que a criança durma, pela extinção do comportamento de chorar, pela desesperança, pela total desesperança de que virá algum apoio externo. E aí a criança dorme, e aí a gente ouve os pais falando, olha que bom, funciona, ela dormiu. O que você não conseguiu entender é que isso aconteceu por conta dessa total desesperança de que ela vai receber o apoio que ela precisa. No estágio 2, que é dos 18 meses até os 3 anos, a gente está falando, né, do desenvolvimento da autonomia, a tarefa aí, o currículo interno, tem a ver com o desenvolvimento da autonomia dessa criança. E para isso ela precisa se autoafirmar, ela precisa experimentar, ela precisa escolher. Então, o que você vai ver aí na ação da criança? Uma criança que lá, pequenininha, 2, 3 anos de idade, mexe, pega, derruba, sobe, cai, arrasta, tropeça. Se a ação dos pais é sempre dizer não, não pega, não mexe, vai cair, vai quebrar, vai machucar, não faz isso, tira a mão daí. Se isso é uma coisa consistente, deixando até às vezes a criança ali num cercadinho o tempo todo, porque para garantir que eu possa trabalhar aqui em paz e eu não vou ver a minha casa de ponta cabeça, vejam o quanto isso se afasta dessa necessidade de desenvolvimento de autonomia da criança. Então, seguramente não está a serviço da necessidade da criança, mas a serviço de uma necessidade ou expectativa, ou aqui como nós estamos chamando o currículo externo dos pais, de controle, de ordem, de disciplina. Resultado? Vergonha e dúvida. A criança não sabe o que pode, o que consegue, ela não tem voz, ela não pode fazer escolhas, dentro dos limites, obviamente, da idade, não é? E isso vai repercutir lá na frente nessa falta de autonomia, né? Falta de autoafirmação. Flávia. Pois não. Antes de você evoluir aí, né? Eu tenho visto muito alguns pais, né, às vezes postarem no Instagram muitos vídeos de filhos, né, compartilhando um pouco da sua vida familiar, mas às vezes a gente se assusta um pouco também com aquilo que acaba aparecendo, né? Então você está falando de autonomia e falou da limitação da autonomia que o pai pode fazer, né, o cuidador, impedindo, né, limitando, só dizendo não. Mas existe também aquela possibilidade do pai que deixa tudo, né? Então, às vezes, a gente vê crianças nessa fase de idade virando escaladores, né? Subindo portões, escalando, e dá uma angústia de observar isso, né? E muitas das vezes os pais estão a serviço de si mesmos, né? Numa tentativa de mostrar que são ou liberais, ou que apoiam, né? Dão liberdade total aos filhos, né? Me parece que é sempre a questão de equilíbrio, né? Como você já chamou a atenção quando estava falando ali dos 18 meses. Né? Sim, equilíbrio, difícil, né? Mas é essa questão do equilíbrio. Não é nem o não deixar chorar de jeito nenhum, e nem o deixar chorar por 30 minutos. Porque você vê, a vergonha que está ali no resultado pode vir de uma exposição excessiva. Então, quem não acompanhou a última live em que a gente fala dos tripés da parentalidade, aqui a gente está focando no tripé autoritativo, né? Nem o autoritário, que é o que eu, no meu... Porque aqui a gente está trazendo um pequeno exemplo de cada... Mas poderiam ter vários exemplos de tripés mais autoritários, que é o exemplo que eu estou trazendo aqui com o diz não, o tempo todo, com controle, ordem e disciplina. Mas tem o permissivo, que é o que deixa tudo. E não dá os limites seguros para que essa criança possa também. Estou falando de uma criança de 3 anos, ela vai tentar fazer coisas para as quais ela não está preparada. Então, é importante o limite para que ela também não se exponha demais, o que poderia gerar a vergonha que está ali no resultado, William. Então, acho que né, o grande desafio é esse equilíbrio entre o apoio e a exploração, né? Dar o espaço para a criança explorar ali o ambiente. Então,
Ali na terceira fase, que é dos 3 anos aos 6 anos, qual que é o currículo interno? O desenvolvimento da iniciativa. Aí nós temos uma criança super curiosa, é a fase dos porquês, por que isso, por que aquilo, ela quer imaginar, ela quer brincar, e é aqui nessa fase que a criança começa a perceber as diferenças sexuais, né? E aí ela tem muitas perguntas e muitas curiosidades com relação a isso. Então, ela manipula os seus órgãos sexuais, ela quer ver o do amiguinho, ela quer ver o dos pais, ela quer mostrar o dela, ela quer comparar tamanhos, formas, ela é super curiosa com relação a isso. E aqui é uma fase interessante, porque os pais realmente, muitas vezes, não sabem o que fazer, e aí, obviamente, tem uma atualização forte dos seus próprios currículos internos, e ao não saber o que fazer, não ter um repertório para poder lidar com isso, se os pais punem, tira a mão daí, não pode, hein? É feio. Então, punem, ameaçam e tolhem, isso está muito mais a serviço do nosso receio, do nosso medo, do não saber lidar, de como isso foi tratado com a gente na nossa infância, né? E aí o que a gente vai gerar é uma criança com uma obediência excessiva, com aversão a riscos, sem iniciativa, né, com medo de experimentar e de tentar coisas. Bom, e lá no estágio 4, que é a idade escolar, dos 6 aos 11 anos, a gente está falando que o currículo da criança tem a ver com o desenvolvimento de um sentimento de competência, aquela criança que já sabe fazer bastante coisa, já sabe fazer quase perfeitamente, ela consegue já manusear as tecnologias ali do seu tempo de maneira competente, e aí ela tira uma nota 9 na escola, e a ação dos pais é 9 é bom, mas né, o que faltou para tirar 10? Né? E, bom, se estudar mais um pouquinho, hein, filho, consegue um 10 na próxima. Então, esse tipo de ação que foca mais o resultado e menos o esforço da criança, que está nesse momento de desenvolver esse sentimento de competência, provavelmente está a serviço desse currículo dos pais, de o meu filho precisa ser o melhor da sala. E isso vai gerar, ao invés, né, de valorizar e estimular esse sentimento de competência, isso pode levar a criança ao desenvolvimento de um sentimento de inferioridade, de dúvida a respeito do que ele é capaz, do que ele pode e tudo mais. Então, pessoal, imaginem, a gente está falando aqui de repercussão imediata, mas imaginem a repercussão disso na vida adulta. Nós tivemos lives anteriores em que nós falamos sobre, né, o líder que você hoje nasceu tempo atrás, então, trazendo um pouco essas repercussões mais longínquas aí no tempo. Então, vejam como esses resultados estão muito distantes de uma boa resolução dessas tarefas, desses conflitos que são expressos aí pelo currículo interno, pelas necessidades da criança. E vejam, nós estamos falando de pais com intenções genuínas de acertar, de ensinar, de educar, né? O problema é que o meio pelo qual ele vai fazer isso está muito mais focado, atende muito mais uma necessidade dele e desconsidera essas necessidades naturais de cada estágio do desenvolvimento das crianças. Então, consequentemente, né? Antes da gente olhar para o comportamento da criança e buscar fórmulas de como que eu lido com o choro, como que eu lido com essa criança que quer mexer em tudo, como que eu lido com essas perguntas, como que eu lido, antes de eu focar no comportamento da criança, com fórmulas que tem por aí, a gente precisa olhar para nós mesmos, nós como os cuidadores, nós como mães, como pais, como professores, e entender da onde vem esse nosso comportamento, essa nossa ansiedade de não conseguir lidar com o choro, essa nossa necessidade de controle, esses nossos medos, tudo isso tem uma história. Nós desenvolvemos o nosso próprio currículo interno, que hoje se apresenta como um currículo externo imposto inconscientemente aí para as nossas crianças. Então,
na medida em que a gente não tem consciência disso, a gente vai continuar atualizando o nosso currículo sem perceber na maneira como nós criamos os nossos filhos. Interessante, né, Flávia, que a gente nunca olha por essa perspectiva, né? E o que está ficando para mim aqui é que a gente deve olhar muito mais para o princípio do que para o comportamento, né? Se a gente entende o princípio do desenvolvimento, se a gente entende a necessidade do momento, isso que a gente está chamando de currículo interno, olhar para a criança sem idealizar essa criança, compreender a necessidade dela, né? Então, compreendendo o princípio, eu não preciso me preocupar muito com o comportamento, né? Aquilo que é um pacto social na família, o pacto social na sociedade, esse comportamento pode, esse não. Quer dizer, isso é um subproduto, né? Na verdade, se eu me oriento pelo princípio, se a bússola é o princípio do desenvolvimento, a necessidade da criança, então essas coisas elas têm um natural, né, eclodir por parte da própria criança, né? E é por isso que o Marcos estava lembrando para a gente aqui, né, naquela hora que você estava falando de autonomia, que a gente pode atrapalhar muito a autonomia, né? Porque a gente limita, né, a autonomia das pessoas, porque é uma força de dentro para fora que vem, né? Então ficou para mim isso, né? O currículo interno é olhar para a criança sem idealizar, né? É olhar para o princípio do desenvolvimento, é a nossa bússola. Mas às vezes a gente troca os pés pelas mãos, como se diz, foca só no Sim. comportamento e naquilo que é o que nós estamos chamando de currículo externo, né? Aquilo que eu entendo é a necessidade da criança, ou aquilo que eu quero para ela naquele momento, ou para mim. Desculpe tomar o seu tempo aí. Sabe, não, imagina, mas é isso mesmo, quando eu entendo esse meu currículo, quando eu trago esse currículo para a minha consciência, eu consigo refletir, eu passo a ter mais opções de comportamentos mais intencionais e menos reativos no exercício da minha parentalidade. Eu só consigo escutar, ouvir o currículo interno do meu filho, do meu aluno, né, desse outro. Eu só consigo escutar quando eu não estou raptada pelo meu próprio, não é? Quando eu não estou inconscientemente atualizando o meu na relação com ele, né? E aí nós temos uma maneira de... Bom, então, o que pode estar surgindo aí de pergunta, como que eu faço isso? Como que eu entro em contato, como que eu me conscientizo dessas minhas necessidades que podem estar interferindo, né? E aí a gente tem um modelo que a gente vem usando na Universidade da Pessoa e que tem se mostrado muito interessante para trazer à luz, para trazer à consciência essa nossa história, essa nossa biografia emocional, que é o sistema da família interna, né? Eu não sei se o pessoal que está nos escutando já ouviu falar, nós já fizemos alguns webinários falando sobre o sistema da família interna, e é um modelo muito interessante que nos dá um caminho, é ferramental, nos dá um caminho para acessar isso daí. Qual que é o paradigma aí do sistema da família interna? É que a nossa mente não é única. A nossa mente ela é múltipla. Eu não tenho uma personalidade apenas, mas eu tenho subpersonalidades que habitam dentro da minha mente. Então, é como se fossem pequenas Flávias, pequenos Williams, pequenos Marcos, que estão aqui dentro da nossa cabeça e que têm pensamentos e sentimentos e emoções e necessidades próprios. E aqui nós vamos chamar essas subpersonalidades, para não ficar usando termos técnicos, assim, psicológicos, né, subpersonalidade, mas a gente vai chamar essas pequenas pessoinhas que habitam a nossa mente de partes. E muitas vezes a gente se confunde com essas partes nossas. A gente acha que a gente é a parte e não consegue olhar para essas pessoinhas como partes, algo para o qual a gente pode olhar, pode entender, e pode entender suas necessidades e pensamentos e emoções, e entender como eles foram formados. E nós temos diferentes partes dentro da gente, por isso esse nome sistema da família interna, porque, no fim das contas, essas nossas partes, elas interagem entre elas,
existem partes saudáveis e tem partes disfuncionais. Então, na relação com o meu filho, eu tenho a minha parte amorosa, eu tenho a minha parte criativa, eu tenho a minha parte divertida, né, que me faz cuidar bem, e eu tenho também, todos nós temos, partes disfuncionais. Então, eu posso ter uma parte insegura, eu posso ter uma parte ansiosa, eu posso ter uma parte mandona, uma parte controladora, né? E essas diferentes partes, elas interagem entre elas, elas brigam entre elas. Então, numa situação em que uma parte mais mandona minha é ativada e eu uso uma abordagem mais autoritária, logo em seguida vem uma outra parte e me culpa por isso, e me julga por isso, e aí fica aquela confusão interna, daí o nome Sistema da Família Interna. E a ideia é que a gente se confunde. Bom, primeiro, a gente é muito governado, assim, a maioria das vezes nós somos governados por partes na relação com os nossos filhos, na relação com as outras pessoas. E a gente se confunde com elas. Então, por exemplo, se eu for falar de mim, vai pensando aí em você. Se eu te perguntar que tipo de mãe você é, que tipo de pai você é, você vai começar a se descrever com nomes de partes suas, se confundindo com elas, como se você fosse só aquilo, né? E nós somos muito mais do que a soma das nossas partes. Então, eu posso falar assim, eu sou mandona, eu uso esse termo, né? Eu sou mandona. Isso tira muito das minhas possibilidades de escolha na relação, de comportamento na relação com o meu filho, né? Então, vamos lá, né? Como eu estou falando aqui para vocês, se eu te perguntar para cada um de vocês que tipo de pai você é, ou que tipo de mãe você é, ou se você não tem filhos, né? Mas é um professor, que tipo de professor você é? Que tipo de colega, que tipo de líder você é? Talvez você comece a usar nomes de partes suas para se descrever. Você se confunde com ela, né? De novo, eu sou insegura. E muda, gente, eu falar eu sou insegura e eu falar eu tenho uma parte minha insegura. Muda a maneira como eu me relaciono comigo e, consequentemente, muda a maneira como eu me relaciono com o meu filho, né? Essas partes disfuncionais, que é as que a gente vai focar mais aqui, porque as partes saudáveis são maravilhosas, são boas, que delícia seria se a gente só conseguisse se relacionar com os outros a partir das nossas partes saudáveis, né? Mas essas partes disfuncionais, elas têm uma história, elas provavelmente são fruto de más adaptações e são padrões que a gente atualiza hoje na relação com os nossos filhos, e elas ditam o nosso comportamento. Ditam no sentido de que nós, muitas vezes, em situações desafiadoras, somos raptados de nós mesmos pelas nossas partes. Não sei se já aconteceu com você, em algum momento você fala, como que eu agi daquele jeito? Não era eu não me reconheço ali. Esse é tipicamente um momento em que você foi raptado por uma parte sua. Agora, o que aconteceria se a gente conseguisse identificar uma parte nossa sendo ativada numa situação difícil com nossos filhos, a gente conseguisse diagnosticar essa parte, perceber essa parte surgindo e raptando a gente, e a gente conseguisse se separar dessa parte? O que aconteceria? Então, a gente tem lá a parte mandona, parte insegura, parte tímida, parte medrosa, sei lá, várias possibilidades. Se a gente consegue se separar dessas partes, olhar para a parte ao invés de olhar o mundo pela parte, olhar para a parte, ao invés de me relacionar com o meu filho através da parte, emerge uma coisa que dentro do IFS a gente chama de self. O self é um outro lugar, é o que emerge naturalmente quando nós não estamos raptados pelas nossas partes.
E ele traz algumas qualidades, algumas características que eu vou mostrar aqui para vocês, e vocês vão ver como realmente, para isso emergir, significa que você não está misturado com nenhuma parte sua. Então, quando você está nesse estado, quando você está nesse lugar, ou nessa posição, ou nessa energia, né, que é o self, você consegue experimentar essa qualidade que é a calma. São 8 Cs, para facilitar aqui a compreensão. Calma. A calma faz com que você consiga compreender o que está acontecendo dentro de você, entender as suas sensações corporais, entender a situação de outro lugar. A curiosidade te faz querer entender melhor os seus próprios pensamentos, entender melhor o pensamento da outra pessoa, o que está acontecendo aqui dentro de mim, o que está acontecendo com o outro. Compaixão te faz acolher os seus próprios sentimentos, porque não é só compaixão com relação ao outro, mas é compaixão com relação a você também, entender o sentimento dos outros, acolher o seu e o dos outros, te dá mais clareza sobre o que está acontecendo, e a clareza te dá a possibilidade de dar a exata dimensão para aquilo ali, para aquele problema. Coragem para enfrentar a questão de frente. Criatividade para pensar em abordagens alternativas. Quando a gente está sob o comando de uma parte, a nossa criatividade vai completamente embora. Você age de acordo com o jeito que aquela parte te dita. Confiança em você e no outro. Ou seja, um outro nível de conexão com você mesmo e com o outro. Dê uma olhada nesses 8 Cs, nessas 8 qualidades que emergem quando a gente consegue se separar, olhar para as partes e não pelas partes, e olhar para a situação de uma outra maneira. Flávia, Pois não, você quer voltar teu slide aí, enquanto o pessoal está dando mais uma miradinha aí? Me veio uma metáfora aqui na cabeça, que é mais ou menos assim. Eu acho que todo mundo já passou por uma situação muito comum de ter que, ao chegar num determinado local para visitar, numa guarita, por exemplo, tem lá um aviso, né? Então você para, vou imaginar que seja à noite, né? Você para, você acende a luz interna, você se identifica e depois segue. Então, quando você está falando dessas coisas, né, esse momento de parada para você sair do automático, né? Então a gente dá uma paradinha, acende uma luz interna para olhar e compreender esse sistema de partes que funciona, que somos nós mesmos, né? Cada parte com a sua crença, emoção, pensamento, sentimento, como você falou. E depois de identificar, a gente segue. Mas segue num outro patamar, né? Conectado. Segue de outro lugar, né, William? De outro lugar, né? Então me deu essa impressão aí que o self, desculpa aí a analogia, mas me deu vontade de fazer. Gostei, vou usar. Gostei e vou usar, porque eu achei que exemplifica e ilustra bem. É isso, é acender essa luzinha aí, e exige uma parada realmente, né? Exige a identificação, exige um autodiagnóstico, que é muito difícil de fazer em tempo real, não é? É possível. E é possível, e é possível. E esse é o nosso papo hoje com vocês. A gente sempre gosta das nossas lives de dar a possibilidade de você sair daqui com alguma ferramenta, alguma coisa que você possa colocar em prática e experimentar. Então, a gente vai buscar trazer um pouco disso para você. E esse self, as pessoas falam, pô, mas eu não tenho esse negócio aí, né? Às vezes, a criança pode não ter. Nós, como adultos, nós temos. Ele existe em todos nós. Você não tem que desenvolver. Você, como adulto, você não vai ter a seguinte fala, como que eu desenvolvo esse negócio aí, esse self? Tem curso para desenvolver self? Não é isso. Ele está aí e ele emerge naturalmente quando você consegue se separar das partes. A criança não tem um self desenvolvido, né? Mas nós, como adultos, temos. E ele está subjacente a todas as nossas partes que acabam governando a maioria dos nossos comportamentos. A questão é,
como que eu me lidero pelo self e não pela parte. E essa autoliderança acontece quando a gente consegue acessar o nosso self e, a partir dele, lidar de uma maneira diferente com as nossas partes e, consequentemente, com as partes dos outros. Certo? Tá fazendo sentido, pessoal? Deem algum feedback aí pra gente no chat, se, assim, estão acompanhando? Tá fazendo sentido? Tá muito teórico? Tá meio estranho esse papo? É meio loucura esse negócio de falar de parte? Ou tá vindo, sabe? Tá aterrissando aí dentro de você isso? É legal esse tipo de feedback pra gente, né? E aí, eu queria que você... Vamos tentar tornar isso menos teórico e um pouco mais pragmático aí para você. Se você tiver um lápis e um papel, pega. Se você não tiver, pega depois. E tenta fazer esse exercício. Reflete aqui com a gente, mas tenta depois fazer. Porque é um exercício para a gente conseguir trazer alguma parte à consciência. Então, pensa aí numa situação desafiadora com o seu filho. Se você não tiver filhos, um aluno, um colaborador, um colega, e escolhe uma situação, talvez assim, sabe aquela recorrente? Pensando assim, pô, quando eu falo com meu filho, e eu falo uma vez, e falo 2 vezes, e falo 3 vezes, e ele ali olhando para a tela e não olha para mim, eu sinto que uma parte minha é ativada. Então, tenta pensar aí numa situação desafiadora com o seu filho, em que você claramente nota que você é raptado de você mesmo por uma parte. E aí vamos pensar junto. Primeiro, tenta se conectar um pouco com essa situação, tenta se lembrar, ativar, sabe? Tenta ativar um pouco dentro de você essa parte, se lembrando da última vez em que isso aconteceu e como que foi para você. E a primeira coisa que eu queria que você pensasse é como você sentiu essa parte no seu corpo. As partes, elas se expressam muito em sensações corporais. Então, por exemplo, quando eu estou lá falando pela primeira, pela segunda, pela terceira vez, eu começo a sentir um sangue subir aqui. Então, eu começo a sentir um quente no meu peito, ou uma pressão. Eu sinto um nó na minha garganta. Eu sinto um peso nos meus olhos. Eu sinto um nó no meu estômago. Então, veja se você consegue se conectar com como o teu corpo te avisa que essa parte está vindo. E anota, se você tiver um anotador aí. Em seguida, tenta lembrar que pensamentos te vieram à cabeça e que agora você consegue entender que era um pensamento daquela parte. Ou seja, como essa parte te fez pensar. Ele faz isso só para me irritar, sabe? São crenças, são pensamento, são vozes que falam aí dentro de você. Ele faz isso para me irritar. É sempre assim, ele não gosta de mim. Ele vai ficar para trás se eu não fizer isso com ele. Que pensamentos essa parte trouxe para você? E depois, como que essa parte fez você se sentir? Que emoções vieram? Raiva, ansiedade, pânico, tristeza. O que essa parte fez você sentir? E se você pudesse dar um nome, como que você nomearia essa sua parte? Então, esse é o exercício. E aí, se você conseguiu trazer e refletir, trazer um pouco dessas respostas, 2 coisas importantes podem ter acontecido aí. Primeiro, que você iniciou esse movimento em direção a você mesmo. Você conseguiu colocar a parte em perspectiva. Você olhou para tudo isso que aconteceu dentro de você como sendo conteúdo de uma parte sua. Você olhou para a parte. E isso, só de fazer isso, você olhar para a parte, isso te dá a possibilidade de você se separar um pouco dela, mesmo que não seja completamente.
olhar para a parte, dar um nome para ela, identificar como ela se expressa em termos de sensações corporais, pensamentos e sentimentos, já é um primeiro movimento de separação. E com isso também você trouxe à consciência elementos do seu currículo interno. Você iniciou um movimento de acesso a si mesmo. E a partir disso, isso é apenas um primeiro passo, isso é o primeiro passo da jornada que a gente deu aqui. Olhar para a parte e não através da parte. Bom, tá bom. O que eu faço com isso, né? Diagnostiquei, entendi, ela está ali. O que eu faço? Existem 2 caminhos aí para a gente lidar com isso. O primeiro caminho, quer dizer, nem vou falar primeiro, porque não tem primeiro e segundo, eles inclusive são paralelos e são complementares, e você pode fazer as 2 coisas ao mesmo tempo, mas o primeiro caminho, que talvez exija uma ajuda externa, né, e nos nossos programas da Universidade da Pessoa a gente tem esse tipo de abordagem, é o processo de você conhecer a biografia dessa parte. Da onde ela veio? Quando? Como? Por quê? Quando que eu criei essa parte dentro de mim? Do que essa parte me protege? De que dor? E aí a gente consegue acessar a criança ferida, ou seja, a dor que essa parte procura da qual essa parte procura te proteger. E esse é um processo, obviamente, mais longo, é um processo mais profundo, que exige uma reflexão, né, num outro nível, e que nos permite iniciar o processo da cura dessa criança ferida, dessa parte infantil que a gente, no modelo, vai chamar de partes exiladas. Esse é um caminho. Existe um outro caminho, que é o caminho que eu gostaria até de explorar mais com vocês aqui, que é o caminho do que nós chamamos aqui de autodesenvolvimento, que é o processo em que você, em tempo real, vai melhorando a si mesmo. É o processo em que, em tempo real, e essa palavra é muito importante aqui, em tempo real, você consegue se separar e agir trazendo algumas qualidades do self e não agir tomado, raptado, sendo controlado, dominado pela parte. Então, obviamente, o primeiro caminho é um caminho que exige um outro tipo de conversa, mas o caminho do tempo real eu gostaria de dar algumas informações que podem te ajudar a exercitar isso em tempo real. Então, vamos lá, né? Tudo isso daqui, então, está posto, você fez uma primeira reflexão sobre como essa parte se expressa no seu corpo, como você pensa e como você sente. Como lidar com isso? Talvez a primeira coisa que te venha à cabeça é como que eu me livro de tudo isso, né? Então, vamos lá, agora a Flávia vai falar sobre como a gente se livra desse negócio, joga tudo isso fora para que esse self apareça de alguma maneira. Então, eu já te digo que o nosso caminho nunca será esse. A primeira coisa é notar tudo isso aparecendo e não lutar, não tentar se livrar, não criticar e não julgar. O self não julga. Na medida em que a gente começa a se criticar e querer se livrar de uma parte, provavelmente tudo isso está vindo de uma outra parte, de uma parte crítica sua. E isso não vai te ajudar a dar espaço para que as características de self apareçam. Mas aí como que eu vou fazer, né? Porque como que eu controlo pressão no peito, nó na garganta, como que eu controlo esses pensamentos? A gente não vai controlar. Vou falar de 3 movimentos que você pode experimentar em tempo real e que podem fazer com que 3 características ou 3 qualidades de self apareçam. As sensações corporais estão ali, e como eu disse, elas são dicas que o seu corpo te dá de que uma parte está tomando o controle. Essa é a sua primeira oportunidade de fazer alguma coisa. E como você vai fazer isso? Usando a sua respiração. Na medida em que você percebe essas sensações corporais aparecendo e você usa a sua respiração, você vai se conectando com você mesmo e naturalmente
essas sensações corporais vão suavizando. O que você está trazendo é a calma. Vocês lembram que a calma foi o primeiro C que eu mostrei ali? Usando a nossa respiração. Primeiro tomando consciência e depois usando a nossa respiração em tempo real. E você vai notando alguns nós desatando nessas sensações corporais que vão aparecendo. Os pensamentos, a gente falou. Primeiro, identifique esses pensamentos como sendo pensamentos de uma parte. Primeiro passo para você começar a se separar. Não brigue. Deixa esse pensamento, tenta colocar ele um pouquinho aqui de lado, mas veja se você consegue agregar a esses pensamentos alguns outros. O que ele está querendo me dizer ao fazer isso? Ele, o meu filho. O que esses pensamentos meus estão me dizendo quando eles aparecem? Que necessidade minha está aí? Que necessidade dele está aí? E o que eu estou fazendo com isso é exercitando a minha curiosidade. E olha, eu não estou falando que os pensamentos vão sumir, eles não precisam sumir. Mas a gente precisa ter um pouco de espaço para trazer outros pensamentos para estarem aqui junto. E com relação ao que eu estou sentindo, eu vou pegar minha raiva e jogar fora? Eu vou lutar contra ela? Não, eu vou acolher. Sem julgar. Ok, eu me senti assim. E como será que ele está se sentindo? Como que essa criança, que nem self tem, né, para desenvolvido ainda, está se sentindo? É pura parte ali. Você ainda tem oportunidade de acessar um pouquinho de self. Com isso você vai estar trazendo, você vai estar exercitando a sua compaixão. A compaixão não é só com o outro, é com você. Ok, eu estou triste, ok, eu estou ansiosa, ok. Isso vem de algum lugar, isso tem uma história. Essa parte, ela está aí, ela tem uma história, você não vai se livrar dela. Então, na medida em que você acolhe, entende, percebe, você está conseguindo se separar um pouco dela e você está conseguindo dar espaço para que algumas qualidades de self apareçam. Estou falando de 3. Outras podem surgir naturalmente com isso, porque se você consegue trazer um pouco de calma, um pouco de curiosidade e um pouco de compaixão, você vai estar se conectando. Lembra, a conexão era outro ser. O nível de conexão vai ser outro. E não só com o teu filho, primeiro com você. O primeiro acesso é a si mesmo. Na medida em que você se conecta de um jeito diferente com você, você vai estar numa posição de escutar melhor o currículo interno do teu filho, a necessidade dele, e se conectar com ele de outro lugar. Tá fazendo sentido isso para vocês? E isso, pessoal, é prática, né? Não é uma coisa, então pronto, né? Vamos fazer. Isso daqui é uma coisa que na próxima oportunidade que você tiver e que você notar é uma parte, o que disso que eu estou falando talvez você consiga colocar em prática, e aí você vai fazendo isso cada vez mais em tempo real. E você vai deixando de ser completamente raptado e vai voltando a assumir o controle dessa relação sua com você mesmo e sua com o seu filho. Ok? Deixa eu parar aqui de compartilhar a minha tela. Esse é o caminho de acesso a si mesmo, que a gente tanto comenta na Universidade da Pessoa. Deixa eu voltar aqui para vocês. Aqui, pronto. E é isso, e aí a gente queria ver se vocês têm alguma pergunta, se vocês gostariam de comentar alguma coisa, se fez sentido esse papo todo aqui com vocês. É o que eu costumo dizer, né, Flávia? Fale agora ou fale depois, mas fale, né? E se está gostando da nossa live, chegou depois, assista a live completa, tem alguém para compartilhar, compartilhe, né? A gente entende que essas conversas que nós temos aqui, elas não têm nada de aleatório não, viu, pessoal? Elas são bem pensadas, né, para que possam contribuir com uma reflexão e possam tirar a gente de um lugar
que a gente chama do piloto automático. A gente tem que parar e pensar na vida, nos negócios, isso é muito importante, só que a gente faz pouco isso, talvez, né? Então, esses pequenos momentos da nossa live aqui, são esses momentos, assim, preciosos. Para a gente pessoal, a gente fala de coração, para a gente é muito importante, não só a preparação da nossa live, esse momento aqui, o pós-live, tem um significado realmente muito importante para a gente espera que isso tenha também para vocês, cada um aproveitando a sua maneira, né? Como é importante, Flávia, que você trouxe aí do autodesenvolvimento, né? Há tanta confusão sobre o que é o autodesenvolvimento. Autodesenvolvimento é o quê? É ficar lendo livro. Autodesenvolvimento é ficar vendo uma série bacana do Netflix que recomendou, que alguém me recomendou, é assistir um filme provocativo. Como é que eu faço autodesenvolvimento, né? Entro num curso, mas essa perspectiva do autodesenvolvimento, né, de dentro para fora, com um olhar Isso, compassivo para exato. si mesmo, né, compreendendo que nós somos uma baguncinha mesmo, mas nós moramos aqui nessa casa bagunçada. E daí? Vamos arrumá-la, né? Vamos compreender quem está habitando aqui dentro, né? Um bate panela, o outro chuta, um grita, o outro diz não vá, vai em frente, o outro fala para por aí, você vai falhar. Que confusão! A gente mora aqui dentro, somos nós mesmos de várias facetas. Como é legal parar, pensar um pouquinho na vida, né? Fala, Marcos. Espera aí, Marcos, que eu acho que o seu microfone está fechado. Tá Abre ele aí. fechado. Tá. Fechado, desculpa. Pronto. Só para fechar, na verdade, agregar alguma coisinha a mais, porque a Flávia foi extremamente brilhante nessa apresentação. Autodesenvolvimento para nós é uma pedra de toque, porque a nossa experiência como Pieron vem da percepção de como muitos programas de desenvolvimento não atendem à necessidade do autodesenvolvimento. Por quê? Os temas que são tratados na superfície, no cognitivo, não respondem a essas questões subjacentes, que a Flávia colocou muito bem, né, em termos dos nossos motivadores mais ou menos inconscientes, as nossas partes, e que afetam as nossas relações, em casa, entre amigos, no trabalho. Então, a Universidade da Pessoa, ela nasceu exatamente para lidar com estas questões num espaço próprio, onde as pessoas podem se sentir livres, explorando a si mesmas e encontrando respostas para que elas possam, e aí sim, em tempo real, cuidarem de si mesmas, enquanto elas estão percebendo, putz, eu vou fazer uma M nessa direção, mas eu tenho alternativa de escolher outro caminho. Então, eu espero que vocês tenham aproveitado bastante esse momento. Sabemos que é um momento curto, mas que esperamos que vocês tenham aprendido alguma coisa e, principalmente, levem lá para o tempo real. Boa noite para vocês. É isso aí, pessoal. Flávia, algo mais? Senão, eu já aproveito também aqui para me despedir, agradecendo mais uma vez a presença de todos. Você, Flávia. É isso aí, pessoal. Obrigada. A gente sempre gosta de compartilhar isso porque veio transformando as nossas vidas e eu espero que vocês consigam colocar um pouco em prática isso que a gente compartilhou hoje. Posso dar um... Ainda dá tempo, William? Claro que dá. É interessante porque a Universidade da Pessoa está preparando a edição do primeiro livro da Self-Therapy, do nosso guru Jay Earley, e que logo, logo, em alguns poucos meses, será publicado ao público e com a revisão do nosso colega que está aqui, está participando aqui com a gente hoje, que é o Flávio Bedin. Bem lembrado, Marcos. Obrigado. É isso aí, pessoal. Até breve, muito obrigado. E lembre-se, né? Falem agora ou falem depois. Procurem a gente nas redes sociais, entre em contato, vamos conversando. A gente está formando aqui uma comunidade que pensa, né, o desenvolvimento de dentro para fora. Um abraço e até breve.